Imagina você acordar todos os dias sentindo como se a sua mente estivesse desaparecendo, sentindo como se parte de você estivesse se perdendo para sempre. Pois saiba que muitas pessoas associam essa sensação assustadora com doenças como o Alzheimer ou até mesmo o Parkinson. E, no entanto, essa condição que é frequentemente confundida com esses problemas cerebrais, só que na verdade ela tem origem no seu fígado e não no seu cérebro. Apesar de não ser muito conhecida, a encefalopatia hepática ela tem preocupado muitos especialistas. E esses especialistas estão alertando para a falta de um diagnóstico correto para essa doença, porque existe a possibilidade de mais pessoas serem afetadas no futuro, devido ao aumento da obesidade e de outras doenças que acabam afetando o seu metabolismo. Bem-vindo de volta ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a encefalopatia hepática. Essa doença, ela até pode parecer com Alzheimer ou com Parkinson, mas na verdade ela começa no seu fígado. E isso é uma condição reversível e surpreendente. Olá pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Wellington, sou especialista em saúde e bem-estar e no vídeo de hoje nós vamos desvendar esse complexo mundo da encefalopatia hepática, que é uma condição que pode imitar os distúrbios neurológicos do Alzheimer e do Parkinson. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no nosso canal e dos vídeos futuros que nós estamos mergulhando no mundo da saúde e do bem-estar. Bom, e nós vamos começar entendendo o que é encefalopatia hepática. Essa condição, ela acontece quando o fígado não consegue filtrar adequadamente as toxinas da corrente sanguínea. E isso leva ao acúmulo de substâncias que são prejudiciais e podem afetar a função do nosso cérebro. E você deve estar se perguntando, tá, mas como o problema no fígado pode levar a questões cognitivas? Bom, começa assim. De uma hora para outra, a pessoa ela começa a se sentir mais cansada, mais confusa, mais sonolenta e até desorientada. No primeiro momento, esses sintomas eles sugerem que algo não está bem no seu cérebro, e isso acaba sendo diagnosticado como um quadro de demência na maioria das vezes. O fígado ele é um órgão vital. Ele é responsável por uma infinidade de funções que incluem a desintoxicação de substâncias nocivas no nosso corpo. E quando ele não está funcionando bem, essas toxinas como a amônia acabam se acumulando no seu sangue. E essas toxinas podem atravessar a nossa barreira hematoencefálica. E isso leva a mudanças no seu estado mental e nas suas funções cognitivas. E é aí que surge a confusão entre Alzheimer e Parkinson. Um estudo publicado no final de junho revelou que essa doença, a encefalopatia hepática, pode ser mais frequente do que a gente imaginava. Pesquisadores da Universidade da Virgínia analisaram dados compilados entre os anos de 2009 e 2019. Eles analisaram dados de cerca de 68 mil pacientes que tinham sido diagnosticados com demência. E os resultados dos exames que avaliaram a saúde do fígado desses pacientes revelou que mais de 12% deles tinham indicadores sugestivos de cirrose e potencialmente sofriam com encefalopatia hepática e não com problemas de Alzheimer. A mesma porcentagem foi observada em outros estudos feitos pelo mesmo grupo de cientistas no futuro. Em uma pesquisa realizada com mais de 170 mil veteranos americanos, aproximadamente 10% deles mostraram sinais de problemas no fígado. E segundo o estudo revelou, mais da metade dos pacientes com cirrose acabam desenvolvendo uma forma de encefalopatia hepática. Pois quando o fígado está doente e ele é prejudicado por vírus da hepatite B ou C, ou no caso de excesso de gordura, de excesso de álcool ou de outras substâncias danosas, ele acaba deixando de funcionar corretamente. E com isso, certas moléculas que deveriam ser filtradas e descartadas na urina ou nas fezes, acabam seguindo no seu organismo e acabam indo parar no seu cérebro. E de alguma forma isso acaba prejudicando a sua atenção, o seu raciocínio e até a sua memória. Existem casos que o fluxo sanguíneo para o fígado acabam ficando prejudicado de alguma forma. E com isso o sangue desvia para outras áreas como o esôfago, como o estômago
e chega até o cérebro sem passar pelo estado hepático. A encefalopatia hepática é algo que acontece bastante, mas é algo muito difícil de identificar, porque nos casos leves ele acaba se confundindo com outras doenças. Nos casos típicos da doença, a família ela começa a notar que a pessoa ela começa a ficar mais sonolenta e mais confusa e começa a ter mudanças no padrão do seu sono. Um outro sintoma que acaba ocorrendo também é que a pessoa acaba perdendo o controle da sua bexiga e acabam tendo sintomas como tremores nas mãos. E a sua gravidade geralmente depende da doença hepática subjacente. Além dos exames para verificar a saúde do fígado, o médico pode recomendar a realização de um eletrocefalograma e também de outros exames como de imagem para avaliar a substância no sistema nervoso. Daí você me pergunta, tem como reverter o comprometimento cognitivo? É interessante pensar que para uma doença que começa no fígado e acaba afetando o cérebro, a solução está no intestino. Na encefalopatia hepática, uma das principais substâncias que causam problemas no sistema nervoso é a amônia. Essa substância é produzida principalmente pelas bactérias intestinais e normalmente a amônia vai para o fígado, onde ela acaba sendo transformada em ureia e é eliminada pela sua urina. Nesses pacientes, o excesso de amônia atinge o cérebro e isso acaba causando confusão mental, tremores e letargia. O tratamento visa impedir que a amônia chegue no cérebro do paciente. E para alcançar esse objetivo, os especialistas podem adotar diversas estratégias. E a primeira estratégia consiste em evitar constipação, porque ela favorece o crescimento de bactérias que produzem amônia no intestino. Porque quanto mais amônia, significa mais intoxicação cerebral. E a principal forma de prevenir isso é utilizar laxantes específicos para garantir ao menos 2 evacuações diárias. E assim, junto com as fezes, milhões de bactérias vão ser eliminadas. Medicamentos como a lactulona previnem a constipação e cria um ambiente intestinal que acaba dificultando a absorção da amônia. Quando a primeira estratégia não funciona, os médicos geralmente recorrem a um medicamento chamado rifaximina. E esse medicamento controla a quantidade de bactérias no seu intestino. Um outro ponto a ser mencionado aqui nesse vídeo são os medicamentos diuréticos, que são aqueles utilizados para tratar a pressão alta. Esses medicamentos é bom ficar atento porque eles podem aumentar a produção de amônia no nosso corpo. E para esses pacientes pode ser necessário fazer um ajuste de doses ou até mesmo mudar o tipo de medicamento para evitar a encefalopatia hepática. Também é importante a pessoa evitar medicamentos metabolizados pelo fígado e optar por uma dieta com baixo teor de proteína. Todas essas medidas são importantes porque elas chegam a reverter o declínio cognitivo relacionado à intoxicação do sistema nervoso. A maioria dos pacientes com encefalopatia costumam responder bem ao tratamento. Então, é essencial identificar esses indivíduos para evitar que o quadro deles seja confundido com demência. Existem diversos fatores que se agravaram nos últimos anos e podem tornar esse cenário mais comum. O envelhecimento da população tem contribuído para um aumento das doenças crônicas e das doenças degenerativas, doenças nas quais acabam afetando o nosso fígado. Além disso, o uso inadequado de medicamentos, de ervas medicinais, de suplementos naturais, de consumo excessivo de álcool, ou de transmissão de hepatites virais e também o aumento de doenças autoimunes, ou também a obesidade, a síndrome metabólica, tudo isso tem impactado na saúde do fígado diretamente. E é importante salientar que as doenças hepáticas elas são assintomáticas, ou seja, elas não costumam apresentar sintomas. E devido a isso, muitas pessoas sequer têm conhecimento que possuem cirrose. E elas apenas percebem os primeiros sintomas quando a doença já está em algum estágio avançado e irreversível. Por isso, é essencial que todos os pacientes passem por uma avaliação básica, incluindo exames de sangue, exames de ultrassom, para verificar a saúde do seu fígado. E você que assistiu até aqui, gostou do vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.